Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e agora a nossa aula será de língua portuguesa, tá certo? Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios do Educa Recife, mas durante essa semana e semana passada a gente vem inaugurando um novo sistema, né? Lembra que eu já falei do app? Então, lá você terá acesso às nossas aulas ao vivo enquanto elas acontecem e você pode interagir conosco aqui deixando seu comentário. Então, eu vou deixar aqui primeiro um QR Code para celulares Android. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa tela e ele vai te transferir para a área de download, onde você pode baixar o aplicativo, fazer login, assistir as nossas aulas que ficaram gravadas lá e comentar no chat ao vivo. Agora a gente vai mudar o QR Code para celulares iOS, tá certo? Mesmo processo. Aponta, baixa o app e interage com a gente aqui na aula. Outra forma de acompanhar essa aula também, caso você perca ao vivo, é ir lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. As aulas também ficarão disponíveis. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, tá certo? A sua interação é muito importante pra gente. Como sempre, a nossa aula será traduzida simultaneamente para a linguagem brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Adriele. Bem-vinda, Adriele. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, né? Depois dos informes gerais. Essa semana a gente está vendo as figuras de linguagem, né? A gente já viu as figuras de linguagem do pensamento, as figuras de linguagem semânticas. Então agora a gente vê um outro tipo de figuras de linguagem. Vamos lá? Eu começo a aula falando um trava-língua para vocês. Vamos lá. Em rápido, rápido, um rápido rato, raptou 3 ratos sem deixar rastros. Falando aí esse trava-língua, utilizando, a gente consegue perceber uma cadência sonora, né? Que meio que musifica a estrutura da frase. Então, eu consigo perceber que há um trabalho aqui na composição desse trava-língua com a utilização do som. E é justamente isso que as figuras de som vão trabalhar, essa musicalidade, essa tentativa de fazer com que as palavras se tornem harmoniosas e agradáveis aos ouvidos. Então, como é que isso é feito? Nós temos a repetição de alguns elementos aqui na nossa frase, por exemplo, o R, que aparece em rápido, rato, a utilização do A também. Então, para fazer essa musicalidade, eu utilizo a repetição de alguns fonemas, tá certo? Mas você saberia me dizer aí o que é um trava-língua? Não? Os trava-línguas, eles são frases desafiadoras, né? Difíceis de falar por causa do exagero do uso do som, ou sílabas parecidas. São muito usadas no processo de alfabetização das crianças. Então, quando a gente está querendo aí que a criança crie uma certa naturalidade com as palavras, mesmo aquelas que soem difíceis assim aos ouvidos, a gente tem a insistência aí no uso de trava-línguas. Será que eu falei bem o trava-língua anterior? Será que eu engasguei? E vocês aí tentaram fazer também, falar também esse trava-língua? É a partir disso que a gente consegue perceber se a nossa dicção também está boa, tá certo? E fazer essa comparação entre os sons das palavras. Então, aqui eu trouxe outro trava-língua, que diz assim: o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, a gente tem aí a marcação desse som em S se repetindo insistentemente, né? E a grande graça do trava-língua é também falar rápido, para fazer com que a nossa língua trave, né? É bem literal o sentido. Então, vamos lá. Mas o que a gente percebe nesse trava-língua que pode remeter a gente às figuras de linguagem que são de som? Bom, o elemento que mais marcante nesse trava-língua do rato que eu trouxe aqui é a aliteração. Ixi, começou a enxurrada de nomes difíceis, né? Mas vamos lá, vamos com calma. A aliteração é uma figura de linguagem de som que busca a repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras na mesma frase ou verso. Essa repetição é de uma consoante. Lembra, gente? Tem as consoantes e as vogais. Quando ocorre a repetição da consoante insistentemente, a gente chama de aliteração. E por isso que o R é tão forte nesse primeiro trava-língua que eu falei para vocês. No segundo também, né, o S, o do sabiá, o sabiá sabia assobiar. Então, a gente tem aí também a aliteração com a repetição desse som em S. Outro exemplo aqui de aliteração é esse trecho de uma música que fala assim: a boiada seca na enxurrada seca, a trovoada seca na enxada seca.
segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é ser sol. Então, a gente tem esse S insistente, assim como a gente tinha no trava-língua do sabiá. Então, nós temos aí o que configuramos como figuras de som, que se caracterizam pela função de gerar efeitos sonoros específicos, mais facilmente identificáveis quando lido em voz alta, né? É mais difícil a gente perceber as figuras de linguagem de som quando a gente lê em voz silenciosa. Então, é necessário fazer aí esse trabalho de dicção para conseguir perceber também os efeitos que as consoantes repetidas possuem dentro da frase, né? A gente sabe que o R tem várias formas de som, a gente sabe que o S também existem várias formas de som. Então, alguns momentos o S tem som de Z e vice-versa. Então, essa dualidade da língua é percebida quando a gente fala em voz alta, tá certo? Mas o que é som? Nós entramos aí num conceito físico da coisa, né? Você saberia me dizer o que é som? O que é essa propriedade? Bom, o som é uma onda produzida por uma vibração mecânica de um suporte ou meio que pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. Pode-se definir o som como a parte audível do espectro de vibrações acústicas, ou seja, é uma movimentação mecânica que acontece, né? Eu faço essa vibração, eu faço esse movimento e essa onda, ela se propaga no ar até chegar aos nossos ouvidos. E aí já é parte da biologia, a gente tem uma conversa entre física e biologia, falando sobre todos os elementos, olha a intertextualidade funcionando. E para explicar mais um pouquinho sobre esse conceito, sobre a parte fisiológica da captação de som pelo nosso corpo, eu convidei uma convidada bem especial que vocês conhecem, a professora Isabel, que vai falar um pouquinho sobre como acontece essa captação de som pelo nosso corpo, né, pelo nosso ouvido. Então, a gente vai passar a palavra para a professora Isabel, tá certo? Olá, pessoal. Vamos, sim, conversar um pouco a respeito desse pedido aí da professora Viviane. E aí eu trouxe para vocês uma imagem e a partir dessa imagem a gente vai conversar e vamos ver realmente como ocorre essa captação do som. Né? E aqui eu estou trazendo a questão do ouvido, né? E vou começar mostrando a questão da orelha. A própria formação dessa orelha, ela já é propícia para captar o som. Então, o som foi propagado e aí a orelha tem a capacidade de captar essa informação. O formato é bem favorável a isso. E aí, quando ela capta o som, esse som ele vai passar por esse meato auditivo, que é como se fosse um grande túnel. E nesse grande túnel, nós vamos ter aí a questão do tímpano. Uma membrana bem esticadinha, que ao ser vibrada, ou seja, quando esse som chega, ela começa a movimentar e esse movimento vai gerar um movimento de engrenagem desses 3 ossículos, que são os 3 menores ossos que nós temos no nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Mas eu vou voltar aqui para mostrar a vocês a questão do nosso tímpano. E vou fazer uma comparação no tímpano com este instrumento musical. Então, essa parte aqui do bumbo é como se fosse o nosso tímpano, bem esticadinho. E ao fazer esse movimento que Viviane colocou, que foi um movimento mecânico, ele fez vibrar essa membrana. E nessa membrana, o que é que eu tenho aqui mostrar a vocês? Que esse mecanismo, ele não fez apenas o tímpano. Ele vai mexer naqueles ossículos, que eu vou lá de novo na imagem mostrar para vocês. Então, vou lá na imagem para lembrar a vocês que toda essa parte verde aí, né, é o tímpano que eu fiz a comparação ali com o bumbo. E ao vibrar, ele mexeu na engrenagem desses 3 ossículos. Os 3 ossículos enviaram já, a questão da mensagem que vai para essa cóclea, que parece um caracol, por isso esse nome, e só então essa cóclea vai mandar para o nervo acústico. E o nervo acústico, o que é que vai acontecer? Esse nervo acústico é quem vai mandar a informação para o nosso cérebro. Portanto, gente, toda essa estrutura do ouvido, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, eles apenas captaram.
porque o som vai ser codificado lá no cérebro. Creio que vocês já viram isso em alguma aula de ciência. Então, essa é a nossa contribuição aqui para essa aula, né, da professora Viviane, falando de som. E agora, Viviane, o que é que tu vai apresentar aí para a gente em relação ao som? Eu vou ficar bem atenta aqui no cantinho, pessoal, prestando atenção. O que é que a língua portuguesa vai explicar em relação ao som? Então, professora Isabel, que alegria ter você aqui na minha aula. Agora que a gente sabe como o som funciona, né, como o nosso corpo funciona na captação de som, e a gente percebe que está tudo interligado, a gente está vendo as questões em português, mas funcionam dentro da estrutura do nosso corpo, né? Agora a gente vai ver quais são as figuras de linguagem que são responsáveis em português por fazer a compreensão, né, a representação dessa captação de som que acontece pelo nosso corpo. E a gente tem 4 figuras de linguagem de som. Nós temos a aliteração, que a gente já falou aqui no comecinho da aula, que é essa repetição dos fonemas de consoante. A gente tem a assonância, que é também uma espécie de repetição, contudo, acontece com a repetição de vogais. A gente tem a paranomásia e a onomatopeia. A gente vai ver cada uma delas agora, tá certo? Primeiro é a assonância, que eu estava falando aqui para vocês. Já a assonância, diferentemente da aliteração, é a repetição de um som vocálico, ou seja, de uma vogal que se repete insistentemente. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó, quando Cecília Meirelles diz assim no poema dela, A Bailarina: esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Então, a gente consegue perceber a insistência na repetição do uso dessas vogais. E essa marca de repetição, criando musicalidade, criando uma coisa que os nossos ouvidos vão reconhecer de forma harmoniosa, de forma ritmada, é quando a gente caracteriza de assonância, tá certo? E a paranomásia, Vivi? Bom, a paranomásia, ela consiste na exploração de parônimos, isto é, de palavras semelhantes ou iguais na pronúncia, mas diferentes no significado e às vezes também na escrita. Então vamos lá, quando eu digo assim, o peão aprendeu a jogar peão, então eu tenho 2 palavras que são parônimas, elas se aproximam muitíssimo na escrita, peão e peão, mas elas têm significados diferentes. Então, quando eu faço essa brincadeira, criando o ritmo com palavras que são muito semelhantes, mas que significam coisas diferentes, eu tenho o uso da paranomásia, tá? O que mais? E o que são parônimos? São aquelas palavras, né, que eu estava falando que se parecem sonoramente, mas possuem diferentes valores semânticos. Valores semânticos, como eu já repito aqui insistentemente, são os significados, né? O que essas palavras significam. Então, eu tenho aqui cavaleiro, que é alguém que monta um cavalo, e eu tenho um cavalheiro, que é alguém educado, gentil, tá certo? Eu tenho o comprimento, que é a extensão de alguma coisa, e eu tenho o cumprimento, que é uma saudação. Quando eu chego, eu cumprimento alguém. Então, aqui a gente percebe que essas 4 palavras, elas criam em si uma relação de sonoridade muito próxima, né? Elas se parecem, inclusive, na escrita, mas o valor semântico, o significado delas são distintos, são diferentes, tá certo? Então, esses parônimos são usados para configurar a paranomásia. E a última figura de som aqui, para a gente ver todas elas. A última figura é bem conhecida por vocês, é a onomatopeia, que é uma figura construída com palavras cuja pronúncia imita ou representa certos sons ou ruídos, né? Quando a gente escuta alguma coisa no nosso dia a dia, de forma externa, e a gente tenta reproduzir esse som com o nosso próprio corpo. Então, por exemplo, se eu escuto um gato miando na rua e eu tento reproduzir esse som de gato, eu estou criando aí uma onomatopeia. Isso vale para qualquer outra coisa, para um trem, para um carro. Um barulho de espirro, por exemplo, se eu quero sinalizar no texto que uma personagem espirrou, eu posso narrar isso, dizer, ó, João espirrou fortemente. Ou eu posso dizer só atim. Esse fenômeno da onomatopeia é muito mais recorrente em histórias infantis, em fábulas, né, em que eu preciso aí personificar alguma coisa que é inanimada, e aí eu preciso também dar som característico.
Porque esse som que remete ao objeto é muito importante no processo de alfabetização. Então, quando a criança está experienciando o mundo, quando ela está criando novas referências, novas memórias, a gente precisa fazer essa analogia entre o objeto e o som. Mas a onomatopeia é também recorrente em outros lugares, como as HQs, como os graphic novels, qualquer coisa que seja visual e precise aí se comunicar com a oralidade também, com a linguagem também. Então, esse som que tenta imitar alguma coisa animado ou não animado, mas não humano, caracteriza-se a onomatopeia, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma tirinha do humor com ciência, que vai falar justamente sobre essas duas figuras de linguagem que a gente viu aqui. A primeira é a aliteração e a segunda a onomatopeia. Então, eu tenho no primeiro quadrinho, o estagiário Rômulo tira uma soneca depois do almoço. Então, Rômulo está lá na sua mesa dormindo, tirando uma soneca. E a gente percebe que tem uns S's saindo de Rômulo, né? E alguém chega e grita, Rômulo. E ele fala, Senhor, seja sábio, amém. E aí, no último quadrinho, a pessoa que acordou Rômulo pensa assim, eu devia saber que a onomatopeia do ronco estava diferente. Quem ronca com a letra S? Normalmente, a gente, quando vai representar que alguém está dormindo, a gente utiliza o Zzinho, né? Como uma onomatopeia do sono. Contudo, aqui a gente tem essa brincadeira com essa onomatopeia. O sono do Rômulo é diferente, ele sonha em S, tá certo? Então, essa é uma onomatopeia diferente, o que cria esse estranhamento. Então, quando o Rômulo é descoberto dormindo, ele tenta contornar a situação. Diz, não, eu não estava dormindo não, eu estava aqui, ó, rezando, e por isso que estava saindo S's da minha cabeça. E aí eles usam a aliteração, que é essa repetição da consoante insistentemente. Então, Senhor, seja sábio. E aí Rômulo finge que estava rezando, usando esse fenômeno da aliteração. Que é justamente isso que eu vou explicar agora. Na charge anterior, conseguimos perceber a onomatopeia e também a aliteração. Então, as duas figuras de linguagem estão presentes aqui na charge. A onomatopeia pelo S, que cria esse som que seria do sono, que normalmente é representado pelo Z, mas aqui na charge precisou ser modificada justamente para quebrar o efeito de sentido, simbolizando o sono, e também a repetição do S em Senhor, seja sábio, causando aí a aliteração. Outro ponto que devemos prestar atenção é a intertextualidade, né? É muito importante aí, como a gente estava falando aqui, em explorar várias disciplinas para falar de um assunto, né? A gente teve aqui a conversa entre mim e a professora Isabel. A intertextualidade é um dos pontos importantíssimos para falar sobre literatura, para falar sobre linguagem de forma geral. Então, vamos dar uma olhadinha no conceito de intertextualidade. A intertextualidade consiste em usar referências de outra obra ou autor na produção do seu texto ou produção de arte. Então, assim, nada vem do nada, já diria o filósofo Lucrécio. Então, é quando eu utilizo uma leitura anterior para tomar base e explorar o meu texto de forma muito mais rica, usando referências, o que vai fazer com que o meu leitor crie uma rede aí de leituras possíveis e desejáveis na compreensão do texto que ele está lendo, tá certo? Uma coisa bem possível também, quando a gente tem a intertextualidade, é a polifonia. O que seria essa polifonia? A polifonia é um conjunto de vozes, é quando eu tenho mais de uma voz para narrar um fato específico, tá certo? Então, quando eu uso a intertextualidade de forma direta, consultando um outro autor e colocando ele no meu texto, e existem várias formas de se fazer intertextualidade, acho que a gente já viu isso aqui, mas quando eu cito diretamente, eu crio aí duas vozes narrando o meu texto, e eu posso até usar mais, 2, 3, 4, quantas forem necessárias para criar toda a referência desejada. Então, todo o texto é um intertexto, no fim das contas. Outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis. Então, a gente tem a citação do Gramsci, que vai falar que, na verdade, nenhum texto ele é puro, ele é o primeiro, né? Hoje, quando a gente produz um texto, a gente já produz esse texto com uma série de influências das nossas leituras anteriores, da nossa bagagem de mundo. Então, ele não consegue ser aí imparcial com relação à influência que a gente recebe, porque a gente recebe influência o tempo todo, tá certo? E a gente tende aí
a reproduzir essa influência, ou pelo menos deixar pistas de onde a gente tirou certas coisas quando escreve o nosso próprio. Por exemplo, eu trouxe aqui um poema de 7 fases, bem conhecida de Drummond, que ele fala assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, a gente tem aqui um poema, que é o original, e no segundo quadro, a gente tem uma música chamada Até o Fim, de Zé Cabaleiro, em que ele dialoga claramente com o poema de Drummond, em que ele fala assim: quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, aqui a gente tem os elementos que a gente percebe que são inspirações, que é um trabalho de intertextualidade com o poema de Drummond, né? A gente tem a figura do anjo reaparecendo, ele que era torto no primeiro poema de Drummond e que passa a ser chato. Ele era um anjo torto e passa a ser um chato querubim. Então aqui a gente tem adaptações. E entortou a estrada. Esse anjo, esse querubim, entortou o caminho. Então é muito engraçado, curioso, como o Zé Cabaleiro faz essa adaptação do poema de Drummond. E essa percepção é dada pelo aspecto de intertextualidade. Essa relação de proximidade também pode acontecer em algumas imagens, não apenas nos textos literários ou na poesia, tá certo? É possível trabalhar com essa intertextualidade em outras plataformas também, como no cinema, no teatro, em imagens, em graphic novels. A gente também consegue perceber alguns elementos que às vezes são linguísticos, são narrados pela linguagem, mas que aí, quando mudados de plataforma, podem ser imagéticos também, ou seja, aparecer de forma visual. Então, eu trouxe aqui, Um Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é uma obra de Leonardo da Vinci, lá do século XV. E ele busca essa perfeição visual humana, né? Ele estava localizado em um período histórico em que o homem estava no centro do universo. Então, ele buscava essa forma perfeita, representar o homem perfeito. Então, aqui, do lado do homem vitruviano, a gente tem uma foto de um robô, aparentemente, mas a posição é a mesma. A gente percebe que as características são as mesmas, a posição, a postura dos braços, a encarar de frente. Então, a gente percebe, inicialmente de cara, se você tiver a referência do homem vitruviano, essa analogia, essa referência. Então, bora ver o que é que isso significa? O que é que podemos inferir com a segunda imagem? O que é que ela busca representar, agora que eu sei que o homem vitruviano é esse ideário de beleza, né? Pode-se tentar significar que a beleza e a perfeição das máquinas também. Olha, assim como o homem é perfeito, a máquina é perfeita, ou ao menos ela tenta ser uma projeção do que é perfeito no homem. O que mais? A tentativa de tornar a máquina mais parecida com o humano e, por isso, ser perfeito também. Então, tem muita gente aí que acredita que a evolução das máquinas e da tecnologia é sempre se aproximar com o humano de forma que ele fique confortável, de forma que ele crie empatia com aquele objeto que está ali, mas está tentando simular a humanidade, que ele não tem. Então, quando eu faço essa analogia, eu posso estar tentando não apenas ver beleza na tecnologia ou numa coisa que foi criada, numa máquina, mas também aproximá-lo aí da perfeição humana de fabricação, né? Eu também posso mostrar que a nossa perfeição é substituível. Olha, eu tenho primeiro uma versão que é humana e segundo uma versão que é máquina. E, por último, questionar a artificialidade do conceito de beleza, né? Será que existe uma medida universal, uma medida do belo, ou será que é muito do que a gente cria para nós mesmos como parâmetros sociais? Fica aí a reflexão e o questionamento. Em todo caso, a intertextualidade permite conversas, questionamentos e meio de interpretações possíveis das obras que a gente consome, tá certo? E ela vai ajudar muitíssimo a gente na hora de consumir uma obra literária.
Como atividade para vocês, eu queria propor que vocês elaborassem a sua própria versão do homem vitruviano, né? O que é que você mudaria? Ele se pareceria mais com a versão do Da Vinci ou mais com a versão moderna, robótica, tá certo? Façam aí um desenho, mandem pra gente, comentem lá no canal do YouTube e eu vou checar tudinho e conferir, tá certo? Minha gente, a nossa aula está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado e entendido todas as figuras de linguagem que a gente abordou aqui durante essa semana, tá certo? Lembrando que você pode rever essa aula e todas as outras a qualquer momento no YouTube. Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau!